Fala pessoal, tudo bem? Bem com vocês? Galera, é o seguinte, eu vi diante desse novo passo aí que aconteceu, a saída do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, eu decidi abrir algumas coisas que eu estudo, alguns conhecimentos que eu estudo já desde 2010. Para quem não sabe, eu sou bacharel em Teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, lá em São Paulo. Mas, independentemente disso, eu sempre fui um cara que gostei de estudar bastante sobre questões de conspirações, sobre questões a própria palavra de Deus, óbvio, né? E fazendo esse paralelo, essas comparações, pela minha formação, mas principalmente pela minha fé, que ela se mantém intacta até os dias de hoje, mesmo não atuando mais como pastor, como a maioria de vocês já sabem. O ponto é o seguinte, não é nem direita nem esquerda, o ponto é uma organização muito maior do que tudo isso. Mas vamos aos fatos para a gente refletir antes de eu começar a falar exatamente o que eu penso. Veja o seguinte, olha para você ver aqui. O Moro, ele vem, um cara que estudou fora, que lá atrás já tinha indícios que foi treinado pela CIA, etc, etc. Esse cara, ele vem como juiz de primeira instância e ele articula a maior operação de corrupção da história do país, que todo mundo não sabe, no fundo sabia, né? Os próprios políticos, todos eles roubam e tal. Vem alguém, acende e pum, denuncia políticos ali, etc. E aí ele prende um ex-presidente, tá? Só para deixar claro, eu não defendo, que não é para defender político e etc e tal. Todo mundo sabe que eu sou um cara que tem uma visão um pouco mais à esquerda, eu sou de centro-esquerda. Votei no Ciro Gomes na última eleição por questões, cara, você pode acreditar, por questões de ideias, de pensamento. Se tiver um outro candidato, amanhã ou depois, que eu simpatize mais do que o Ciro, com as mesmas ideias de visão e etc., você pode ter certeza que eu mudo meu voto. Mas o ponto não é esse. O ponto que eu tô falando não tem a ver com política. Na minha opinião, tem a ver com realmente conspirações. Olha que loucura isso. Esse cara vem, traz a Lava Jato, prende o presidente, o ex-presidente, e aí ele beneficia diretamente o Bolsonaro. Porque a gente sabe, as pesquisas mostravam na ocasião Lula e Bolsonaro, o Lula ganhava. Se não ganhasse, mesmo assim era o candidato que tinha mais condição de dar trabalho para o Bolsonaro. Enfim, o Lula fica inelegível e aí o Bolsonaro é beneficiado por isso e ascende ao poder, à presidência da República, e aí o Moro aceita ser ministro, ou seja, ele saiu da primeira instância, ele condenou o presidente, condenou esse candidato, ex-presidente, que beneficiou diretamente o outro candidato e aceita ser ministro desse candidato. Em um país sério, isso iria acontecer, você pode ter certeza absoluta disso. Mas tudo bem, ele vai para lá, ganha notoriedade, etc e tal, e no meio dessa crise, ele sai fora e deixa no discurso dele, não só apenas sai, mas ele deixa muito claro no discurso dele, né, as intransigências ali e as interferências, melhor dizendo, do presidente com relação à Polícia Federal, que obviamente tem um monte de problema, um monte de corrupção, mas o ponto é o seguinte, não quero falar da esfera dos políticos corruptos do país, porque eles existem aí, a gente não pode acusar 100% o Bolsonaro de ser corrupto, porque todo mundo precisa ter presunção à sua inocência e precisa correr o trânsito em julgado, etc, etc, etc. E não estou aqui para falar de política, mas estou aqui para falar algo mais espiritual mesmo. Tem uma estudiosa que ela nem é crente, tá? Mas ela é estudiosa e tal, ela é mestranda na Inglaterra sobre agências de inteligência. Ela fez uma pirâmide de quem são as pessoas que governam, quais são as instituições, pessoas, enfim, que governam o mundo. E ela fez a pirâmide, e nessa pirâmide ela colocou o seguinte: embaixo estão os trabalhadores, nós aqui, meros mortais. Depois você tem as grandes corporações, depois você tem os governos,
Depois dos governos você tem o sistema financeiro, ou seja, os bancos, etc., que financiam esses governos, que colocam esses políticos, que fazem toda essa tramitação e etc., que ficam por detrás. Depois você tem as agências, há 200 anos para cá, mais ou menos, as agências de inteligência, como CIA, KGB, MI6, etc. Depois você tem acima as organizações secretas, como maçonaria, como tantas outras aí, enfim, né? Nem vou falar aqui as que eu sei, mas é por questão de preservação mesmo, segurança. Mas enfim, você tem ali essas organizações, depois alguns homens poderosos, poderia colocar ali em cima, como George Soros, como os Bilderbergs, como outros tantos outros caras, e em cima ela coloca o inferno, o governo do demônio mesmo, né? Que interferem ali. Você tem passagens bíblicas que colocam isso, como os Nefilins, por exemplo, onde a Bíblia diz lá em Gênesis 6, se não me engano, que os filhos dos anjos ali, né? Eles tiveram relações sexuais com os filhos dos homens, né? Com as filhas. Então eles tiveram um relacionamento e nasceram ali grandes varões da antiguidade. Eu não vou ter tempo de editar e etc. e colocar os versículos aqui, mas está lá em Gênesis 6. Vale a pena você dar uma lida lá depois. O ponto é o seguinte: eu acredito nisso sim. Eu acredito que existem forças muito maiores do que a gente, que governam isso. Você fala, poxa, Emerson, mas e onde está o Senhor nessa história? Onde está a manifestação, né, dos filhos de Deus e etc e tal? Teve um evento agora há pouco tempo atrás chamado Descende, que eu acho lindo, acho maravilhoso, o povo reunido ali, adorando e etc e tal. Porém, logo depois, e o discurso dessa galera é um triunfalismo, na minha opinião, que ele vai além do que a teologia triunfalista que eu ouvi durante quase todo minha passagem, meu ministério ali e tal, que é aquela coisa, Deus vai te dar, você vai vencer, etc e tal, quase que um motivacional, um triunfalismo assim, que nós vamos transformar o mundo vai ser transformado a partir da vinda do reino, da manifestação dessa glória através de nós. Logo depois do Descende, que tudo ia mudar, veio a pandemia global, assim, uma coisa inacreditável, que nós jamais esperávamos que iríamos viver nessa terra. E existem sim plataformas sendo estabelecidas, plataformas de controle. Quando você pega, por exemplo, pesquise aí sobre os caixões da FEMA, pesquisa aí sobre Nova Ordem Seclório, Nova Ordem Mundial, que está escrito inclusive na nota de $1. Pesquise sobre eu vou divulgar aqui o canal do Daniel Mastral. Ele inclusive fez uma live com a Débora e ele fala lá sobre a Agenda 2023. Cara, tem tantas coisas acontecendo que a gente não faz nem ideia. Teria que enumerar aqui várias dessas coisas. Vou ter que colocar aqui o carregador, que a bateria tá acabando de tanto que mexi nesse celular hoje. Vou ficar aqui, velho. Acho que vai dar certo. Então, é tudo muito curioso, né? O Mandetta sair, o Dória sair também. E olhe sempre pro vice. O vice tá sempre ali no jogo, né? Mourão é 33º grau na maçonaria. O Temer tem várias histórias, inclusive do Daniel Mastral, relacionadas a ele, que nunca foi o Daniel Mastral que falou, mas outras pessoas disseram, Sarney e assim por diante. Então, pare e pense sobre essas coisas. Às vezes a gente quer olhar apenas politicamente, mas a palavra é muito clara em Mateus 24, né? Eu vou até pegar aqui, para não correr o risco de acrescentar nenhuma letra. Cara, abriu em Mateus 24 aqui direto, velho. E eu nem li isso daqui hoje por aqui. Eu li pela internet. Nossa, que bizarro. Tinha uma marcação próxima aqui, mas abriu direto. Caraca. Agora deu até medo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele, Mateus 24:1, os seus discípulos para lhe mostrarem
a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele estava falando da destruição do templo aqui. Só que aí ele fala o seguinte: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Lembra que Jesus, ele falava em parábolas para o povo e em particular ele revelava a profundidade, o mistério para os discípulos. Chegaram-se uns dos seus discípulos em particular dizendo: quando serão essas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ele não falou só do templo, ele falou qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo. E ele disse, Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão ao meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis as guerras de rumores de guerra, olhais e não vos assusteis. Em algumas traduções, não tenha medo, porque é míster, ou seja, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, olha a pandemia aqui, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas não serão o princípio das dores. Mas todas essas coisas são o princípio das dores, é só o princípio. Os terremotos de 1950 para cá, pesquisa para você ver, ele subiu exponencialmente. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis os odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, surgirão muitos falsos profetas, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ele não está falando só daquela época. A gente acha que vai ver a restauração, a explosão, o superavivamento, e a Bíblia diz que não, que tudo vai piorar cada vez mais. É isso que a Bíblia fala. E trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Será salvo de onde? Será salvo dessa grande tribulação, desses últimos dias. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Claro, tem uma prerrogativa aqui de que o evangelho precisa ser pregado a todas as nações do mundo. Quando, pois, virdes que a abominação... Veja o seguinte, né? Aqui está falando que é a todas as nações do mundo, não a todas as pessoas do mundo. A gente erra muito aqui, porque não tem como pregar para todas as pessoas. Não tem como isso. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda, está lá em Daniel 9, né? A gente pode até ler depois. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentaram naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque não haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Ou seja, ele está mostrando aqui sobre o fim dos tempos. Tem gente que fala que é sobre a destruição do templo. Você acha que não houve um tormento maior do que naquela época da destruição do templo? Só você pegar a Segunda Guerra Mundial, um tormento muito maior do que naquela época. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos. Glória a Deus, aleluia. Serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali e tal, vão surgir muitos falsos cristos e etc. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia. E aí fala que Jesus, ele vai vir na nuvem, e depois tem uma exortação ali, a vigilância, para você vigiar, porque você não sabe a hora que Jesus ele vai vir ou não, e assim por diante. Então, cara, existe sim uma conspiração global para que as plataformas sejam estabelecidas, plataformas do anticristo. Olha para você ver o teste que os caras fizeram com essa coisa do coronavírus. O teste tá feito e ele deu certo, porque eles mandam a notícia, fazem o vírus, soltam o vírus e todo mundo fica em pânico, e aí eles conseguem, através dos governos, estabelecer a força para todo mundo ficar em casa. Nós estamos em casa, proibidos de sair. Se você sair com massa, você toma multa. Tem gente que já foi agredida. E precisa haver o caos
E eles estão dividindo direita e esquerda, e isso é uma polarização global. Precisa haver o caos. Eles dividem para conquistar. Precisa haver o caos. Para que depois do caos eles estabeleçam a ordem. E o apóstolo Paulo disse em Tessalonicenses, quando disserem a paz e segurança, eis que virá repentina destruição. Cara, tá muito claro na Bíblia. Tem a repentina destruição, mas Jesus disse, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Né? Tem uma passagem que fala aqui nesse mesmo texto, vão haver dois e só um vai ser levado. Tem gente que acredita que nós vamos passar grande tribulação, tem gente que acredita que nós vamos ser arrebatados. Eu acho que nós não vamos passar a grande tribulação, mas a gente passa o começo, a tribulação nós iremos passar. E Deus vai nos dar proteção, vai nos dar estratégia para que a gente não seja refém de tudo isso. E a gente, quando o bicho pegar mesmo, eu acredito que sim, nós vamos ser arrebatados e depois nós voltaremos com Cristo e eu acredito que isso vai acontecer. Por que eu tô te falando tudo isso? Porque são coisas que eu estudo já faz muito tempo. E eu sempre fico quieto e tal, não saio falando por aí sobre essas coisas na internet, porque eu não sei onde que esses vídeos, esses inscritos podem chegar. Mas eu sei que eles têm uma data pro Bolsonaro sair. O Bolsonaro não faz parte do clube, não votei no Bolsonaro, eu acho ele, sim, despreparado, acho ele incompetente, um monte de coisa. Mas ele não faz parte do clube, a realidade é essa. Ele não faz parte. Então, o objetivo sempre foi o Mourão. E eles têm uma data que é até março de 2021 para o Bolsonaro sair do poder. E hoje foi um golpe assim, muito forte para ele definitivamente sair do poder. E eu quero deixar dois links aqui para vocês. Dois links extraordinários. Dois links extraordinários para você assistir. Para corroborar tudo isso que eu tô falando. Porque eu não tenho... por mais que estudei muito, não tenho essa capacidade de organizar tudo isso, nem tempo para fazer esses vídeos. Estou gravando aqui rapidinho, né? Estou aqui no escritório, mas estou sozinho, não tem ninguém aqui. Eu saio de casa e venho para cá, dentro do carro, não fico exposto nem nada, para poder me concentrar melhor e continuar executando o meu trabalho aqui. Mas o ponto é o seguinte, existe algo acontecendo. Eu vou deixar esses dois links para vocês. Um é da Débora, que eu falei que ela é mestranda lá na Inglaterra, com agência de inteligência. E o outro é do Daniel Mastral. Inclusive os dois já fizeram uma live juntos. Mas eu vou deixar o link aqui da Agenda 2023. São 4 vídeos, ele disponibilizou 3. Estou esperando logo para ele disponibilizar o 4. Para você saber as coisas que estão acontecendo. Ele está abrindo a agenda dos caras. O Daniel Mastral, ele fez parte da Irmandade. E ele se converteu lindamente e tal, e ele escreveu um livro que chama Filhos do Fogo. Você leia, acho que vale a pena. Depois ele escreveu Guerreiros da Luz, Rastros do Oculto, enfim, vários outros livros aí. Profecia de Mitre. Então, eu vou deixar esses dois. Primeiro assisto da Débora, que ela explica essa pirâmide, mas é resumidamente o que eu disse aqui, desses governos. E depois você vê o do Daniel Mastral, vê se faz sentido pra você. E saiba disso, cara. Bolsonaro vai cair mesmo. Eu já tinha dito isso lá atrás. Claro que agora fica fácil de falar, mas é uma realidade. Vai cair, vai entrar o Mourão. Eu acho que essa pandemia é um teste, pode ser que melhore, pode ser que não. Mas as coisas vão se estreitar. O cerco vai fechar, vai apertar, mas não tenha medo. Não tenha medo, porque o Senhor, Ele estará comigo e com você, e nós vamos ser livrados do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Olha que louco esse versículo, como ele faz sentido agora, né? Nós estamos debaixo das asas do Senhor. Amém? Nós estamos escondidos debaixo das asas dele. Cara, um sentimento assim de certeza que Deus ele nos guarda, que Deus está conosco no meio de tanta crise. O Pedro, meu filho, vai nascer aí em junho, mas eu tenho certeza que as coisas, financeiramente, as coisas estão piorando, né? Mas eu tenho certeza, plena e convicção que nós estamos debaixo das asas do Senhor, e Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso refúgio, o nosso baluarte, e vai dar tudo certo, ainda que a figueira não floresça,
não haja fruto na vide, nem vacas nos currais, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Então creia nisso, o Senhor ele está com a gente, amém? Veja esses vídeos, esses 2 links que eu vou mandar, e se você quiser tirar dúvida, me chama e a gente conversa sobre isso também, tá bom? Deus te abençoe. Vamos crer, porque o noivo está às portas. Eu creio nisso. E ele vai vir para nos resgatar, para nos buscar. E é só o começo. Eu creio que o melhor está por vir, novos céus e nova terra. Vai ser incrível, vai ser impressionante. E Deus realmente não olha para a nossa limitação, para o nosso pecado, mas Ele vê o nosso coração e Ele está te alertando. Ele quer te alertar, quer me alertar que Ele está às portas e Ele vai vir para buscar e resgatar a sua igreja. Amém? Deus abençoe você demais. Espero que esses vídeos aqui, esses links, possam fazer sentido para você e conta comigo, tá bom? Te abençoe. É nóis. Valeu. Fica na paz.